invocar quem protege a minha terra. Cemang ai apa nye mbek tep ai ce aru ce pendewepe nyambo tv awa ka agwe nye aema minami nyande nye mbo jau wa nami oi kwada ka ko nyande na moi kweru jikpu kweru aera mi ma nyambo etena ka agwe nye aera mi ma chaju aru eva pendewepe aera mi ma chaju aejata minami ipona ka agwe tekopona ni nyande tenchai ni nyande nyanyombo te awane nyande njawi awane nyande eva de nyande ma ko ka agwe nye de na nye nyanyi mongeta agwe na pujai kwa mba chete ipajai kwa
euri machepo aruagu pendeu pame nhaenduama. Agujevete pame. O pessoal do Tepi, em plena Nheru. E nesse dia também é uma grande importância de nomeações aqui. Vai estar acontecendo hoje à noite uma cerimônia que vai durar a noite inteira, onde os espíritos se revelam que vieram fazer aqui, as suas funções. Aqui em meio à Mata Atlântica, aldeia, tem pássaro, tem crianças no fundo, tem várias coisas que faz uma sonoridade em meio a Nheru, que é a Mata Atlântica. Então, vocês estão sendo também convidados a compartilhar com a energia hoje na nossa casa de reza. E onde vai ser falada da importância da fala, quando você transmite a fala dos antigos, que os anciões falavam da importância da fala sagrada, onde os rezadores se embriagam com a sabedoria que o Nheru traz para a nossa comunidade, para a nossa caminhar, né? Onde tudo está conectado dentro de nós mesmos. E é por isso que a humanidade precisa conhecer essa força que o universo dá, essa oportunidade, porque o nosso corpo é terra, tem água e o ferro, e a energia que sustenta essa fala, essa visão, pensamento e o sopro. E o sopro que vem de dentro para fora. Essa vocal úmido é que toca para que seja entendida. E é por isso que eu acredito muito nessa força que paira entre nós. Só depende das pessoas compreender isso e saber sentir essa força. Porque essa força sempre está com a gente. Só que nós, humanos, já perdeu essa essência da força, essa essência da importância que tem esse corpo. Então, hoje é o nosso dia especial de nomeações, vai ter nomes, crianças que vão ser reveladas. O grande espírito está entre nós, sempre. E as crianças que não tiveram nome, hoje vão ter o nome em Guarani, Mbuiá. Hoje haverá o reconhecimento de pessoas. Isso é de uma grande importância para nós.
e onde também é falada sobre o amor, porque o amor é importante, porque a humanidade já perdeu esse tal amor, porque o amor tem que ser para sempre, o amor tem que ser na hora da dor, da dificuldade, sempre existir esse amor. Eu vejo que a sociedade fala do amor, do respeito, mas há muito criança de rua, pessoas na rua, sem teto, sem condições. Então, uns têm muito, uns não têm nada. Que amor é esse? Então, a felicidade também tem que estar conectada entre amor. Se não tiver o amor, como vai buscar a felicidade? Tem gente que busca a felicidade em outro mundo, mas no outro mundo também está um caos. Então, não tem felicidade, não tem o amor. Então, eu vejo que o amor e a felicidade está dentro da gente mesmo, onde rege tudo conectada, o chão dentro da gente mesmo. E a partir dali não haverá mais guerra, preconceito ou até mesmo o status. Eu não busco esse status, eu busco somente respeito e me aceitarem como eu sou. Eu aceito vocês como vocês são. Vocês são desse jeito, também eu aceito, eu respeito, mas também eu quero respeito como eu sou. E é por isso, a felicidade, o amor está entre nós, só depende ter esse entendimento e sentir a terra pulsar. E a água está no ar. E a água está na terra. Acho que é isso que quis dizer, essa mensagem hoje para Tepi. E viva o Tepi! Também eu queria dizer a importância de respeitar a floresta, que a floresta tem a vida. E a floresta são nós mesmas. É que a sociedade perdeu essa conexão com a floresta e é por isso que não tem mais esse respeito da importância no sentido de viver junto, porque a floresta ficou sinônimo de perigo, sinônimo de atraso, né? Então, a própria bandeira diz ordem e progresso. Então, esse progresso é cimentar tudo, destruir a floresta e colocar cimentos e não deixar mais a água infiltrar. Então, a sociedade perdeu essa conexão e é por isso que não há mais respeito com a floresta. Eu estou dizendo isso porque nós temos território e temos valor desse território, o Urupá, que rege todo esse continente,
é uma terra um só. E o habitar tem que ser habitada de forma correta, né? Do que esse pensamento de outro mundo não está dando certo porque está poluindo, matando rio, matando os peixes, matando jacarés, matando lontras. Não tem mais água limpa e por isso vem o ar. Às vezes o ar vem mau cheiro e hoje nós estamos cada vez mais vivendo no caos, medo e não temos por onde correr, porque está tudo contaminado, o ar contaminado, sem a fumaça o carro não anda, sem a fumaça as indústrias param tudo, onde a sociedade capitalista ficam com medo, porque não tem como sobreviver. Então, eu vejo que a natureza ainda está muito querendo um diálogo maior com essa sociedade. E é por isso que está tendo essa pandemia universal, porque é uma resposta da própria natureza. E então a sociedade tem que parar, pensar o que tem que melhorar, o que tem que fazer para não sofrer esse tipo dessa decepção mesmo, com esse tão tecnológica avançada, que se diz que é avançada, mas não está resolvendo. Então é muito duvidosa. Eu acho muito duvidosa ainda esse termo de avanço, ou esse termo de evolução, digamos, que ainda estamos na dúvida se a gente vai continuar vivendo o amanhã. Então, eu vejo que a sociedade perdeu essa conexão com a natureza e é por isso que tem essa resposta. E nós compreendemos que essa resposta está bem clara, que a sociedade tem que parar de consumo, altos consumos, muitos lixos, não sabe por onde pôr, não sabe mais aonde. Então, a sociedade tem que consumir o básico e ter um lugar para todo mundo igual, para que não haja desigualdade. Enquanto houver desigualdade e falta de respeito com a natureza, haverá essa resposta. Também eu quero dizer da importância da espiritualidade. O que é a espiritualidade? A espiritualidade não é somente viver numa casa de reza ou estar no lugar e rezar. Não é isso. A espiritualidade, você tem um entendimento do tempo. E o que importa é o tempo e os códigos dos tempos e ter esse entendimento do que acontece em volta, valorizar as coisas que a natureza oferece. A espiritualidade é você compreender tudo. A espiritualidade é você conhecer as plantas, conhecer o ambiente, respeitar e sentir o cheiro do local, esse aroma quenheru que a Mata Atlântica oferece. Isso é espiritualidade.
e respeitar o outro, respeitar a criança, respeitar os animais, respeitar tudo como ele é. Então, isso é espiritualidade. Você mesmo em primeiro lugar. Isso é importante. Sentir isso. Primeira coisa. E depois, em volta, você valoriza, porque o outro é você mesmo. Então, você consegue trazer todas essas informações de entendimento dentro de você. Isso é espiritualidade. Ter uma conexão de cima para baixo. Isso é uma conexão espiritual. Isso é espiritualidade. Há muito assunto sobre quando se sai por aí dizendo sobre o bem viver. E esse bem viver, para nós, é Tecoporã. E esse Tecoporã já é passada gerações de gerações. E eu vejo que esse bem viver está sendo falada por aí afora. Mas esse bem viver não é praticada. E o Tecoporã, que é o bem viver, é viver de forma autônoma e tem essa prática de autodecisões, fazer com que a sua vida se torne saudável e do tempo duradouro, porque a humanidade está com uma energia chamada velocímetro. Não se preocupa dessa consequência que pode vir a enfrentar e sofrer. Então isso não é o bem viver. O bem viver é ir sentir o tempo, caminhando, fazendo as coisas e fazer bem feito, fazer com mais tranquilidade as coisas, e o tempo vai te orientando como que você vai estar vivendo, fazendo as coisas acontecer de uma maneira saudável, para que não venha com essa resposta indesejada. Então, o Tecoporã, se contentar com as coisas que a gente tem e distribuir quando a gente tem muito. Viver com pessoas que estão necessitando e ajudar. Eu tenho muito, então eu vou dar uma parte para viver bem. Assim eu viver bem. O bem viver é isso. Repartir o que você tem com outro que necessita. Então isso é o bem viver. Viver de entendimento para a natureza. Ter esse pensamento, não acumular as coisas. Porque são coisas do mundo. Meu espírito não precisa de riqueza para viver. Meu espírito precisa que eu continue vivendo, olhando a natureza, me sentir, curtir os pássaros, curtir os insetos, curtir que a vida me traz. Então, é isso, curtir essa beleza e o respirar o ar e ter saúde. É isso o bem viver. Então, eu vejo que o Tepi é necessário passar essas mensagens para o mundo, porque o Tepi está aí para dizer que a gente estamos pensando sobre o bem viver. É isso. Me lembrei, é a questão do nosso ser mesmo. Como que a gente está pensando, né? Porque a sociedade pensa se excluir da natureza, não ter nada de natureza. A sociedade
vê que a natureza não tem valor. E é por isso que eles trocam pela soja, pela cana, por isso que eles trocam a natureza pelo dinheiro, pelo capitalismo. Então, quer dizer, ele perdeu totalmente a essência do valor que a natureza tem. Porque a natureza é que dá o ar, a água, a vida. E a natureza, nós mesmos. E é por isso que vejo que a sociedade perdeu total conexão com a terra. E é por isso que essa parede aqui é extremamente importante, que é de barro, né? Porque isso não são sujeiras, são vida. São vida e protege do calor, da chuva, do vento. São terra que tá aqui sempre. Não precisa colocar cimento para dizer civilizado. Esse método de ser chamado civilizado é que perdeu essa essência, porque essa civilização já saqueou muito o nosso habitat, porque não tem mais essa noção, o valor que a natureza tem, essa árvore, as águas, né? Porque em nome do progresso e a riqueza, retira metal, ouro. Então, essas coisas que poluem, estraga, maltrata. Então, que valor é esse que nós temos, né? A gente não está sendo valorizado. O que vale é o papel. O que vale é esse metal. Em nome desse dinheiro, esse valor, capaz de os humanos fazer uma guerra. Por causa desse número mais alto, o número mais é um papel mais. É um papel, gente. Somente papel, dinheiro é papel, moeda é um metal. E em nome desse metal, faz uma guerra. Em nome desse metal, esse papel, a sociedade é capaz de matar a mãe. Então, que valor nós temos? Que valor é esse? Então, a sociedade está totalmente fora da casinha, né? da caixa, né? Porque não tem esse entendimento, não tem. Então, gente, para tudo, vamos parar, porque essa sociedade já está falida, esse projeto que a sociedade criou para a humanidade está falida, não está dando certo, não vale esse projeto. Então, está na hora de a gente parar. A gente está numa era de mutações em consciência. Então, eu vejo isso. Vamos respeitar a natureza, vamos viver nela, vamos trazer de volta, não pensar mais milho transgênico, soja, desmatar a natureza para colocar o boi. Alô, 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 sociedade, eu estou aqui em pleno Mata Atlântica, Nheru. Quero dizer para vocês, para nós, para mim, vamos trazer o Nheru de volta, Mata Atlântica de volta, porque todo mundo está voltada à valorização da Amazônia e esquece do nosso Mata Atlântica. Mata Atlântica está cada vez mais devastada e ninguém fala nada. Então eu vim aqui se manifestar para a gente olhar também para Mata Atlântica. Mata Atlântica, onde tudo começou. A Mata Atlântica primeiro que recebeu os europeus. Mata Atlântica primeiro que deu a estadia para os europeus. Então, vamos valorizar a nossa Mata Atlântica, porque a Mata Atlântica
também é bonito. E o Nheru também é bonito. Só assim sentiremos a valorização do bem-estar de nós mesmos. Então, mundo, oi gente, mundo, estou aqui falando, protegendo a nossa Mata Atlântica. Aguidjemete, mundo, mundo. Muito obrigado, Tepi.